O Peru é lindo, o Peru é mágico, o Peru é transformador e também quase me destruiu completamente. Bem-vindo ao Diário de Perrengue. Eu sou a Laís e esse é o Laís e Ponto. Não viu o vídeo sobre a minha viagem? Vai lá nos vídeos anteriores que tem lá, mostrando tudo que eu passei, a experiência que foi. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas hoje eu resolvi contar os dias que foram, sem dúvida, os mais épicos, mais sofridos e mais inesquecíveis da minha vida. A primeira missão que eu tive ao sair no aeroporto foi comprar o chip que eu precisava de internet. Só que eu andei os 3 andares daquele aeroporto, gastei todo o meu portunhol e não tinha encontrado. Quando eu estava quase desistindo, eu encontrei a moça que resolve o negócio do chip. Aí eu fui comparar entre ele e o Airalo, que é o chip normalmente que eu sempre uso em viagens, e eu vi que o Airalo estava mais barato. E esse aqui é meu código de indicação do Airalo. Na primeira recarga, você ganha desconto de $3. E isso funciona para todo o mundo. A segunda missão era pegar um Uber. Pedi o Uber, só que na hora de pagar não estava dando certo, e eu não sabia o porquê. Eu tentei o meu Wise, que é o cartão que eu uso em viagens internacionais. Tentei o Revolut, que é outro cartão também para viagens internacionais que eu tenho. E os dois tinham saldo. Tentei 2 cartões de crédito também com saldo e nada funcionava. E eu não entendi o porquê não estava funcionando. Eu só sei que passei mais de 1 hora no aeroporto e eu não aguentava mais esperar, então eu fui pros taxistas. Antes de eu entrar em qualquer carro, eu perguntei o preço. O rapaz pegou e falou 60 soles. Aí eu, perfeito, tudo bem. Bora lá. Eu já tinha falado pra ele que eu ia fazer uma parada, porque eu ia na casa de câmbio antes de ir pro hostel pra poder pagar o hostel e tudo mais. Chegando na casa de câmbio, ele simplesmente falou que eu tinha que pagar antes de descer. Eu fiquei, gente, mas eu vou pagar antes de descer. Por quê? E ele pegou e falou que tinha que pagar, e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, quanto é? Ele tinha me falado 60 soles. Aí eu só fui confirmar, 60, né? Aí ele falou assim, não, tem a tabela. Aí eu, tabela? Aí ele pegou e me mostrou a tabela. Essa bendita tabela dizia que o bairro que eu tava, eu tinha que pagar 180 soles. Então, eu tive que pagar, porque minhas malas estavam no carro, e ele não ia me devolver as malas se eu não pagasse. Então, paguei os 180 soles, achando um absurdo, mas paguei. Pra quem não entendeu, 180 soles custa mais ou menos R$ 250. Foi isso que eu paguei por uma corrida de táxi. Sim, era bem longe, mas o que eu fiz? Desci do carro, peguei minhas malas e falei, qualquer coisa eu pego outro Uber ou eu vou a pé. E o final feliz é que meu hostel era só 2 quadras da casa de câmbio e deu tudo certo, mas foi perrengue. Pulando do dia 20 para o dia 23, eu preciso falar do ser humano que existiu na minha vida por 1 hora e eu acho muito difícil eu esquecer ele, que foi o meu taxista. Calma, gente. Eu peguei taxista dessa vez porque o hostel recomendou e eles cobravam o valor fixo de 60 soles. Então foi combinado isso e não deu nenhum erro. Paguei os 60 soles no final da corrida. Mas eu vou contar pra vocês a corrida. Eu estava no táxi e o taxista perguntou pra onde eu iria. Eu falei que iria pra Cusco. Aí ele falou assim: "Não, mas você já tem um sorote? Já tomou sorote?" Eu falei que não. Ele falou: "Ai, é recomendado tomar pra não passar mal." O sorote é o remédio que a gente toma pra não ter mal de altitude. Então eu peguei e falei: "Nossa, mas você tem como parar na farmácia pra eu comprar um remédio?" Aí ele pegou e falou que se a gente achasse uma coisa no caminho, ele parava. Ele parou, comprei o sorote, muito mais barato do que em qualquer lugar que eu achei, até mesmo em Cusco, e a gente seguiu viagem. Só que esse anjo, ele não errava um engarrafamento e nenhum sinal vermelho. E eu saí do hostel, era antes de 8h50, umas 8h40, 8h30, por aí. Pra chegar cedo, ter um prazozinho entre o embarque, né? A sorte que meu voo era voo doméstico, porque uma viagem que era pra ser 1 hora, ele demorou quase 2. Pra quem não sabe, o aeroporto de Lima fica em outra cidade, então a gente tem que ir pra lá. O meu embarque encerrava 10h20. Quando deu 9h50, eu fiquei assim, meu Deus do céu, a gente não vai chegar a tempo, eu vou perder esse voo. E eu olhando assim, e que faltava ainda pelo menos uns 5 minutos pra chegar, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Apesar de ser voo doméstico, a gente tem que chegar um pouco antes, lógico, né? Então, quando foi 10h02, eu cheguei no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, fiz tudo correndo, desesperada, pra poder pegar o embarque. Eu passei no raio-x voando e consegui. E eu vi uma plaquinha que falava onde era meu portão. Nessa plaquinha falava que eu tinha que andar uns 10 minutos. Gente, eu andei esses 10 minutos, eu acho que em 6 ou 5. Porque eu cheguei 10h02 no aeroporto. Quando foi 10h13, eu tava na porta de embarque. Embarquei, cheguei em Cusco. E mesmo assim eu passei do mal de altitude. Ou seja, não adiantou nada eu ter parado pra comprar o sorote. E foi aí que a altitude deu um oi pra mim. Chegando em Cusco, foi só
perrengue acima de perrengue. Vamos começar. O Machu Picchu, foi dia 24. Eu sonhei muito com esse dia. Eu tinha muita vontade de conhecer o Machu Picchu desde criança, desde que eu estudei sobre os incas. Era um lugar muito bonito, eu sempre admirei. Meu passeio começou muito cedo. Eu peguei uma van, depois peguei o ônibus, depois fui pegar o detalhe, o ônibus que sobe para o sítio arqueológico. Esse passeio de ida e volta eu não recomendo. É muito cansativo, muito cansativo. Se você puder, durma uma noite em Aguascalientes mesmo e no outro dia vá pra Machu Picchu, vai ser bem melhor pra você. Então, eu fui fazer o quê? Cheguei lá, eu tinha que ainda sacar dinheiro e tinha que comer alguma coisa. Eu não tinha tomado café, nada, né? Fui procurar um lugar que sacava dinheiro, consegui sacar. Aí eu parei em algum lugar pra comprar um café e um pão, alguma coisa. Sendo que, na hora que eu desci do trem, as instruções eram: vai procurar alguém que vai fazer o seu passeio, vai estar com o teu nome lá. Eu achei essa pessoa, falei com ela e falei tudo isso que eu ia fazer. Aí ela disse: não, tudo bem, você tem que estar aqui daqui a 10 minutos aqui na porta que eles vão te encontrar e a gente vai. Eu, tá bom. Eu demorei quase 20, porque eu ainda fui no banheiro. Chegando lá no portal, não tinha ninguém, não tinha um ser vivo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, perdi o ônibus, o que eu vou fazer? Perdi o guia, porque essa mulher era receptora pro guia. E já tava assim, nervosa, já tava preocupada. Eu, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu fiquei rodando, aí eu liguei pra ela, fiquei andando de um lado pro outro naquele centro de Águas Calientes, mas consegui encontrar ela. Na hora que ela me viu, ela falou assim: o pessoal já tá no ônibus do teu grupo, tu vai perder se tu não correr. E eu, mas onde é? Eu não sei nem onde é o ônibus, porque eu não sabia, eu nunca tinha ido lá. Aí foi, a mulher me encontrou e a gente saiu correndo por Águas Calientes. Aí, simplesmente, eu tava com café na mão, lembrando, e um pedaço de pão, um sanduíche. Quando eu tava na fila do ônibus, ela falou assim: pega o ticket. Aí eu, eita, o ticket tá na minha bolsa, numa pastinha que eles me deram. Fui pegar isso, segurando as duas coisas na mão, que ela simplesmente não esqueceu de falar assim: vou segurar aqui pra você pra ajudar. Não falou. Aí eu fiz o quê? Segurando as duas coisas em cada uma em uma mão. Fui tentar pegar o papel. Tinha dado tudo certo. Peguei o papel, tá ok. Aí quando eu fui fechar a bolsa, uma parte do café derramou em mim, na bolsa e na mulher. Mas eu entrei no ônibus e segui viagem, porque eu tinha que ir pro Machu Picchu. Agora você me pergunta, e o guia? Gente, eu encontrei ele assim que eu saí do ônibus. Ele tá no mesmo ônibus que eu, só que eu não conhecia ele. Então deu tudo certo. A tour tava incrível, era tudo muito bonito. Não tinha nem palavras pra descrever. Só que deu umas 10 horas da manhã, começou um calor insuportável. Gente, eu não sei como ficou tão quente. Foi aí que eu percebi que eu não tinha comprado a água que eu falei que ia comprar. Na agonia do café e tal, eu esqueci da água. Antes que você fale: ah, mas por que tu não pegou água antes? Eu peguei água no rosto, só que eu tinha enchido de noite. Então eu tinha bebido já uma parte. De manhã já tava, tipo, um terço da garrafa bebido. Então eu peguei e fui. E não deu tempo de eu encher, porque chegaram muito cedo. E saí correndo. Mas não peguei água. Aí quando foi já quase 12 horas, estava sem água, suando horrores, estava muito quente. Comecei a passar mal com a altitude. Apesar de Machu Picchu ser uma altitude mais baixa, eu fiz um esforço muito grande pro segundo dia que eu estava em Cusco. Então eu comecei a passar mal. O meu passar mal foi respiração ofegante, coração disparado e dor de cabeça insuportável. E a única coisa, eu acho, que me segurou, me falou assim: eu vou aguentar isso aqui até o fim, porque eu sempre sonhei estar aqui. E ver aquele lugar, ver a grandiosidade, ver a construção é uma coisa assim que não tem palavras. Mas se não, quase caí umas 2 vezes e eu tô pensando: meu Deus, que vergonha que vai ser eu cair aqui, meu pai. Que bem aqui de aparecer no vídeo hoje. A primeira coisa que eu fiz na hora que eu saí do sítio arqueológico do Machu Picchu foi beber quase 1 litro de água. E, gente, eu tava com muita sede mesmo. Não tava com fome, tava com nada, só com sede. Agora, eu vou te dar uma dica. Outra dica. Que nem mais é uma dica, é um conselho meu. Se você for pra ver o Cusco, Machu Picchu e tal, bote Machu Picchu pro final. É o mais tranquilo, assim. Mas o que eu ia te aconselhar mesmo é: no primeiro dia, descanse. Não faça nada. Dia 25 foi um perrenguezinho. Não foi nada assim alarmante, né? Porque a régua tá bem alta, né? O perrengue aqui foi um erro de comunicação. Eu e uma colega de passeio não ouvimos direito o horário do ponto de encontro. Aí, quando percebemos, o grupo não tava lá. Tinha todo mundo ido embora. E a gente ficou assim: meu Deus, o que aconteceu? Aí a gente foi perguntar pra 2 meninas que estavam no nosso grupo. Ela falou assim: não, mas a gente tá indo pra Águas Calientes, que era um ponto de encontro. Pra quem ia pra Águas Calientes, que ia continuar o tour. Eu e minha colega, a gente teve que correr feito 2 loucas por Olaitambo, que é muito grande. Aí, pra gente conseguir alcançar o grupo, a gente passou por turistas, passou pelas pedras milenárias de Olaitambo, passou pelos vendedores. Se duvidar, a gente passou até pela nossa própria dignidade. Foi o que aconteceu. Mas o final feliz foi que a gente encontrou os guias e seguimos pro próximo passeio. Agora pensa,
Os incas construíram aquele lugar pra durar séculos. E eu usando ele como pista de corrida. Eu peço realmente desculpa pra eles. Dia 26, a Montanha Colorida. 5.200 metros de altitude. Gente, é muito alto. Eu já tava bem cansada dos outros dias que eu não descansei, mas eu fui. Tomei sorote, tomei muito chá de coca e não adiantou. Eu comecei a andar na trilha da montanha. São 2 quilômetros de ida, 2 quilômetros de volta. E dava 20 passos, eu parava. Ficava super ofegante e com o coração disparado, porque tava muito alto. E eu tentei continuar, mas eu vi que não dava. Então eu peguei um cavalo. Se vocês não sabem, tem cavalo em algumas trilhas lá no Peru. E esses cavalos a gente paga um valor, eles levam a gente até o mais próximo possível. Alguns levam até o local, outros, no caso da Montanha Colorida, levam até a base. Vou de cavalo, porque eu não peguei a moto que levava até o topo, porque eu pensei que ia conseguir. Que eu ia conseguir fazer uma trilha sem nunca ter feito trilha na minha vida. Adendo. Eu paguei só a ida, que eu pensei, não, a volta eu vou fazer a pé, eu vou ser corajosa, eu vou conseguir. Vou fazer pelo menos a volta dessa trilha. Que a volta é mais tranquila, a volta todo santo ajuda. Mas antes de chegar à base da montanha, eu tive um incidente no cavalo. Eu já tinha andado a cavalo antes, então eu tava bem tranquila lá em cima e tal. Só que ninguém me avisou que eu não poderia mexer na minha mochila quando eu estivesse em cima do cavalo, porque o cavalo se assustava. E tava fazendo muito frio. Quanto mais a gente subia, mais frio fazia. Aí eu falei, vou pegar minha luva que tá na minha mochila. Gente, eu girei a mochila. Na hora que eu girei a mochila, o cavalo se assustou e levantou as patas dianteiras. Eu tava, acho que uns 2 metros de altura, assim, olhando, vendo que eu ia cair, quebrar meu braço, meu pescoço, quebrar tudo. Na minha memória, eu fiquei extremamente desesperada, mas a gente conseguiu conter o cavalo, eu e a moça que leva o cavalo. Eu não voei, mas eu vi minha vida passar diante dos meus olhos. Quando eu cheguei na base, a gente tinha que descer do cavalo pra poder subir o resto a pé. A moça falou pra eu aprovar nela e me jogar. Eu, gente, se eu me jogar, vai cair eu e a mulher, porque a mulher é desse tamanhozinho. Vou mostrar aqui até vocês, ó, pra dizer que eu não tô mentindo. Olha como é o tamanho da mulher. Eu fui tentar seguir o conselho dela. Eu sabia descer do cavalo do jeito normal, mas eu fui seguir o conselho que ela falou. Na hora que eu fui me abaixando, minha perna estirou, deu um estirão assim. Acho por conta do frio, não sei. Não sei explicar. Sei que doeu muito. Agora imagina, eu tendo que subir ainda, o que faltava, morrendo por causa da altitude e com dor na perna, mancando. Mas eu cheguei. E tenho que falar que todo o sofrimento que eu já tinha passado valeram muito a pena. Porque é muito bonito. Não tem explicação de quão bonito é. Aquela vista, até hoje, eu não tenho palavras pra descrever. Só que eu tive que descer os 2 quilômetros que o cavalo fez. Porque eu, na minha sabedoria, paguei só a ida. Desci com dor, com frio, mas um casal de colombiano foi a minha salvação. Gente, vou deixar até a foto da moça, a Carol, aqui. Eles, o rapaz, me ajudaram bastante. Os dois, na verdade. E ele foi tão cavalheiro levou o meu casaco, que tava extremamente pesado, porque começou a esquentar, até a van que a gente tava. E sem isso eu não sei se eu conseguiria ter chegado, porque tava muito cansada, muito calor. Eu cheguei morta, mas cheguei. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido. Tirando que eu tava passando mal de dor de cabeça e enjoo, eu tava muito feliz, porque eu tinha conseguido descer. E isso me energizou. Se você puder fazer esse passeio, eu te indico de você fazer. Só bebe bastante água. Dia 27 eu decidi que não ia fazer nenhum passeio e foi meu descanso. E eu tava precisando muito. Então eu decidi andar pela cidade, aí eu fui até o mercado de São Pedro. Quando eu cheguei lá no mercado de São Pedro, que é um mercado enorme, que é referente pra comprar lembrancinha, comida, experimentar frutas, enfim, tava fechado, porque iam fazer uma limpeza geral e só iam abrir dia 30, que é o dia que eu voltava pro Brasil. Mas muitas barracas do mercado foram pra fora pra continuar vendendo. Então eu consegui ver as diversidades, fotografei, filmei várias coisas e também comprei as lembrancinhas que eu precisava. Além de alguns mimos pra mim, né? Porque meu aniversário tinha sido há poucos dias, eu merecia uns presentinhos. Aí eu pensei, vou voltar pro hostel, que era em frente ao Mercado de São Pedro, descansar um pouco e depois eu saio pra almoçar. Quando eu levanto, na verdade, pra calçar meu tênis, pra sair 2 horas, 1 hora e pouco, não lembro. Sei que eu tava com fome e meu almoço nesse dia foi um pacote de Doritos. Um Doritos na terra do ceviche e do lomo saltado. Doritos. Mas à noite eu me redimi. Eu encontrei uma colega brasileira que eu tinha conhecido nos passeios e a gente foi pra um restaurante chamado República del Pisco, se eu não me engano. E eu pedi um hambúrguer de alpaca e tava delicioso, a carne é muito boa, muito macia. E fiquei bem feliz, pelo menos. Comi bem agora à noite. Ia ser no outro dia, mas já me preocupada aquele dia. Eu tinha sacado dinheiro pra dar pra ir pro passeio de boa, só que eu fui na Zunta e comprei o resto das lembranças que faltava. E fiquei só com mente sem soles
físico. Esses soles eu tinha que levar pro passeio pra pagar o cavalo, pensando eu que eu não ia aguentar, que eu tava muito cansada da ida e da volta. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. O passeio era 20 soles, porque a gente paga na hora que vai. E eu não tinha, sobrando. Então, eu não saquei dinheiro e só fui com esses 100 soles. Dia 28, o último passeio. No outro dia eu já ia voltar pra casa. Foi 7 lagunas e foi um dia de perrengue mas primeiro, eu fiquei só com 80 soles. A ida até a primeira laguna, que são 3 quilômetros, era 80 soles. E eu resolvi pegar, porque eu tava muito cansada. E eu sabia que eu não ia dar certo. Aí eu pensei que voltaria a pé, que seria poucos quilômetros, já tinha andado 3. Gente, andar 3 quilômetros em cima do cavalo dói. Principalmente pra mim, que não sou acostumada em relação a sentir dor. Tava doendo muito já minha perna, minha bunda, sabia mais nem o que era. Cheguei na primeira laguna, mal sentindo minhas pernas já. Dessa vez não estirei nenhum músculo. A laguna era belíssima. Não tem nenhuma palavra pra descrever isso. Ela é muito bonita. Eu pensei, bom, eu já sofri pra chegar até aqui. Eu vou fazer o resto do percurso, que me falaram que no total era 7 quilômetros. Então eu já tinha andado 3, faltava 4. No total eram 13 quilômetros. E eu só descobri isso depois que eu andei. Eu fui andando, comecei a passar mal pela altitude, dor de cabeça muito forte, porque eu tenho enxaqueca, então normalmente sempre a minha dor de cabeça é muito forte. Então eu tomei um remédio e não passava. Então começou a chover, mas não era uma chuva normal. Era uma chuva que caía gelo. Sim, gelo batendo em você é doloridinho. Mas o pior é que quando você grudava gelo em você, ele derretia e você ficava morrendo de frio. Foi nesse momento que eu comecei a refletir sobre minha vida, sobre eu tava sozinha, encharcada de cabeça e andando por um lugar belíssimo, mas que parecia não ter fim, eu tava morta. E eu comecei a pensar nas decisões que me fizeram chegar até ali, as decisões que eu precisava tomar e nas coisas que eu tava deixando pra trás. Nesse meio dessa reflexão, um rapaz apareceu e se ofereceu pra levar minha bolsa, que tava bem pesada, porque ele viu chorando. E eu fui andando devagar, pensando e chorando. E não era um choro de desespero, era um choro de alívio por estar conseguindo me livrar de coisas que estavam pesadas em mim. Eu não tava cansada só fisicamente, eu tava cansada emocionalmente. E eu fui pra essa viagem bem cansada. Então ela foi como se tirasse um peso de mim. Eu finalizei o passeio, consegui chegar a pé até o final e foi um passeio muito necessário pra mim, que fez com que minha cabeça se abrisse, mostrasse o que eu tava fazendo. E não foi só a paisagem que mudou a perspectiva de mim, que era maravilhosamente. Nossa, era muito bonita. Mas pelo que tava acontecendo dentro de mim, pelo que eu tava sentindo. E esses foram os perrengues. Foi um taxista que não errava um sinal vermelho em engarrafamento. Teve o Machu Picchu que eu fiquei morrendo de sede. Teve cavalo se levantando comigo. Teve Doritos no almoço e gelo caindo do céu. Cada coisa dessas eu poderia ter evitado. Talvez. Mas sem elas eu não teria feito uma viagem tão boa. Porque teria só mais uma viagem bonitinha. Com elas, foi uma experiência que eu vou carregar pra sempre. O Peru, ele me desafiou, me fez sofrer, me fez sorrir e me fez chorar. Eu recomendo demais essa viagem. Só leva água. Comenta aqui embaixo o que você achou das minhas experiências. Se gostou, se inscreve, dá um like, ativa o sininho que eu posto toda semana. A gente